Sebrasp MPCE 2020. Em cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da aplicação da pena e do livramento condicional, considerando-se o entendimento dos tribunais superiores. Item 1. Flávio, processado e condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confessou em interrogatório judicial que possuía a droga para consumo próprio. Nesse caso, a confissão feita por Flávio em juízo, ainda que parcial, não deve servir como circunstância atenuante da confissão, espontânea para fins de diminuição. Bem, vamos olhar aqui no Código Penal, o artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3º, teu agente, a linha D. Confessado espontaneamente perante a autoridade judicial. Então, realmente, a confissão espontânea ela é uma atenuante genérica. No entanto, a súmula 545 do STJ nos dirá que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do jogador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D. Vemos que a confissão parcial ela pode fazer jus a atenuante. No entanto, nós também teremos a súmula 630 do STJ, que nos dirá que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento do tráfico pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Dessa forma, vemos que o Flávio deveria ter confessado a traficância, né? O crime de tráfico de drogas, não apenas a mera posse de droga para uso próprio, para receber atenuante. E a questão, isso quer dizer que ele não faz jus à atenuante, né? E o item está dizendo que o Flávio não deve ser, que a confissão dele não deve servir como circunstância atenuante da confissão espontânea. Correto, pois realmente não deve servir, segundo a jurisprudência. Colocar aqui certo. Vamos agora para o item 2. Pela prática do delito de vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa Joana, José foi condenado às penas de 20 dias de prisão simples e 1 mês e 5 dias de detenção, ambas em regime aberto. Nesse caso, é cabível a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos apenas em relação à contravenção penal de via de fato. Bem, o item vai estar errado, pois, segundo a súmula 588 do STJ, a prática do delito de crime, que seria aqui no caso a ameaça, e a contravenção penal, que seria a via de fato contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, segundo a jurisprudência do STJ, ele não terá direito à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito. Então, isso faz com que o item está errado, porque o item diz que, nesse caso, a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos será cabível apenas em relação à contravenção de via de fato. Não será cabível em relação à contravenção, pois a súmula também abarca as contravenções. Então, esse item está errado. Vamos agora para o próximo item. Item 3. Pela prática do delito de homicídio culposo no trânsito, na forma qualificada por conduzir veículo sob influência de bebida alcoólica, Marcos foi condenado a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Nesse caso, em que pese o quanto da pena, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Está falando da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos olhar o que diz a legislação. Item 3, né? Artigo 44.
As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Inciso 1º. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Nesse caso, vemos que o crime cometido pelo agente foi homicídio culposo, né? Foi no trânsito. Então, o item está certo. Porque nesse caso, em que pese o quanto da pena, é cabível. A substituição realmente é cabível por se tratar do crime culposo. Então, o item está certo. Vamos agora para o item 4. Pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, Pedro, reincidente no crime de roubo simples, foi condenado a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime fechado. Nesse caso, ante a prática do crime hediondo e a reincidência, Pedro não faz jus ao livramento condicional. Realmente, o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ele é um crime hediondo. E o Pedro também está na reincidência, né? Pelo furto simples lá. Ou pelo furto não, é pelo roubo simples. Vemos aqui na legislação também que trata sobre o livramento condicional. O artigo 83 do Código Penal. O juiz poderá conceder livramento condicional aos condenados a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. É óbvio que aqueles crimes têm pena superiores a 2 anos, né? E aqui diz o inciso 2º. Cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. Então sabemos que é cabível o livramento condicional quando a pessoa é reincidente em crime doloso. O requisito é que ele cumpra metade, né, da pena. E no inciso 5º vai dizer que cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Bem, então sabemos também que é cabível nos crimes hediondos. A única opção em que o livramento condicional não é cabível é se caso o cara for reincidente nos crimes hediondos, porque diz aqui no finalzinho do inciso 5º, se o apenado não for reincidente específico em crime dessa natureza, que é o crime hediondo, né? E os equiparados hediondos. E vemos que ele não é reincidente em crimes hediondos, reincidente em roubo simples, né? Desta forma, vamos analisar o item, né? Nesse caso, ante a prática do crime hediondo e a reincidência, Pedro não faz jus ao livramento condicional. Errado, né? Ele faz jus sim. Errado. Então vemos que as alternativas corretas foram o item 1, certo, né? E o item 3. Isso faz com que a nossa resposta correta seja a alternativa A.